Neste vídeo, vamos explorar a fundo como o DNA é replicado, permitindo sua divisão em células novas e em crescimento. Ao concluir este vídeo, você deverá ter uma compreensão clara sobre por que, onde e como ocorre a replicação do DNA. Em primeiro lugar, é essencial que eu explique que, antes de as células passarem pelo processo de divisão, seja mitose ou meiose, ambos tipos de divisão celular, o DNA precisa ser copiado, ou seja, replicado. Portanto, esse processo de replicação é crucial e deve ocorrer antes que qualquer forma de divisão celular possa acontecer. Para relembrar, sabemos que nas células eucarióticas o DNA está no núcleo. Assim, a replicação do DNA em células eucarióticas ocorre no núcleo. E quando falamos sobre a replicação do DNA, chamamos de semi-conservativa. Vocês devem saber que o prefixo semi, como em semicírculo, semi-caminhão significa parcial ou metade, certo? E conservação ou conservador significa salvo. Portanto, a replicação do DNA é literalmente meio conservada. O que isso significa, na verdade, é que uma fita é copiada ou conservada, e a nova fita é então adicionada ao lado oposto. Por esse motivo, chamamos isso de semi-conservado ou semi-conservador. Vamos conversar um pouco mais e ver como isso se parece. Essa é uma excelente ilustração de como ocorre a replicação semi-conservadora do DNA. Aqui, em azul, podemos observar as fitas de DNA originais. Portanto, essa é a fita mãe, ou seja, a fita original. Então, o que acontece aqui é que temos essas fitas recém-sintetizadas, que são as vermelhas que você pode ver aqui. E a razão pela qual a replicação do DNA é chamada de semi-conservada é que você pode ver que há um modelo original azul e o vermelho recém-sintetizado se juntando. Agora, vamos dar uma olhada numa versão mais detalhada disso. Aqui está uma excelente ilustração da replicação do DNA ao longo do tempo. Podemos ver que no início nossa fita mãe de DNA é azul. Passamos pela nossa fônio primeira geração e você pode ver que essa é a nossa fita original e essa é a nova. Você também pode ver isso aqui. Depois, quando passamos para a segunda geração, você pode ver que o DNA também é replicado novamente. E essa fita vermelha está aqui e a nova fita vermelha está se juntando. Assim, podemos ver ao longo do tempo que essas fitas de DNA, essa fita de DNA azul original nunca desaparece. Ele simplesmente avança mais e mais nessas gerações. Então, como ocorre a replicação do DNA bem? Primeiro, o DNA é mantido unido por ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio precisam ser quebradas para que novas fitas entrem. Essas ligações são rompidas por essa enzima. Lembrez, uma enzima é uma proteína que acelera as reações químicas. Portanto, essas ligações de hidrogênio são rompidas por uma enzima chamada DNA helicase. Basicamente, são como tesouras moleculares que cortam a molécula de DNA ao meio para descompactá-la. Assim, o DNA fica em metades separadas, que são complementares. Isso significa que um lado teria um A e o outro lado teria um T, pois esses dois lados se correspondem. Podemos observar isso acontecendo bem aqui. Essa é a nossa ligação de hidrogênio entre os dois lados do nosso DNA. Com o tempo, a DNA helicase descompacta o DNA, criando dois lados separados, mas ainda complementares. Então, o que acontece é que os nucleotídeos se combinam com bases complementares. Portanto, aqui temos um C. Sabemos que um G deve vir em um A e um T, MT e A. Assim, esses nucleotídeos 1 a 1. Em termo no DNA, formamos pares de bases complementares. Uma vez que esses nucleotídeos são colocados, eles são os cinza esverdeados aqui. Em seguida, o DNA é novamente unido. Assim, ele combina o DNA novamente e reforma as ligações de hidrogênio. E isso é feito por uma enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase também faz a revisão de erros de cópia para garantir que A e T sejam realmente combinados e que C e G sejam combinados. Portanto, aqui está um resumo do que falamos. Aqui está o nosso DNA. A DNA helicase quebra essas ligações de hidrogênio e descompacta a molécula de DNA. Assim, temos duas fitas complementares. Agora que nossas fitas estão separadas, nossos nucleotídeos podem entrar e se combinar com as fitas antigas. Em seguida, a DNA polimerase se junta novamente e une esses lados com ligações de hidrogênio. Essa DNA polimerase também revisa esse processo. Ficamos então com duas moléculas de DNA idênticas,
O cinza claro é a nossa nova fita, o cinza escuro é a fita original. Portanto, aqui está outra imagem da replicação do DNA para que você se familiarize com ela. O que acontece em nossa fita antiga é partida ao meio. Essas novas bases de nucleotídeos são adicionadas. Então, temos um filamento antigo e um novo filamento que lembreze é o motivo pelo qual a replicação do DNA. A replicação do DNA é chamada de semiconservativa. Então, como eu disse, a DNA polimerase normalmente verifica se há erros de cópia, mas às vezes ela não percebe esses erros de cópia. E esses erros de cópia são chamados de mutações. E as mutações são uma alteração na sequência de bases nucleotídicas do DNA. Portanto, por alguma razão, algo não é copiado corretamente e cria uma mutação ou um erro. Falaremos muito mais sobre mutações e erros na replicação do DNA à medida que avançarmos nesta aula. Portanto, ao final deste vídeo, você deve entender a replicação do DNA. Você deve estar familiarizado com as enzimas que ajudam esse processo a acontecer e com as etapas que ocorrem.